Não pare de Deus, não pare a obra que Deus está fazendo na sua vida. Fala com Ele. Amém. Só me deixa eu organizar aqui. Bom dia, como vocês estão? Bem? Amém, amém. Que Deus nos dê graça, sabedoria e unção para ministrar aos nossos corações nessa manhã. Amém? Há mais ou menos, eu acho que uns 3 meses, quando o pastor estava na sala, uns 3 meses que tem? Sou ruim, né? Mais ou menos. 2 meses, né? Eu tive pela manhã aqui ministrando uma palavra. E ao término dessa palavra, decorrer depois, eu fiquei muito triste comigo. Porque eu falei, poxa, velho, não foi legal. Tem vezes que não é legal. E eu falei, não foi legal, eu não consegui, pelo menos para mim não foi, eu não consegui desenvolver bem a palavra, não consegui passar bem aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E eu fiquei muito frustrado, muito triste, li mal demais, eu falei, que é isso? Muito ruim. E eu fiquei muito triste com aquilo. E isso foi se passando os dias, passaram, beleza, fiquei triste. E mais ou menos no início desse mês, o pastor virou e falou assim, ô Denis, no final do mês você traz uma mensagem, no domingo de manhã, tá bom? Eu pensei assim, nossa, trazer uma mensagem? Mas eu pensei assim, poxa, falta muito tempo, né? Então dá para mim, mais para frente, qualquer coisa, eu falo com ele, não, pastor, coloca alguém lá, coloca tal pessoa, deixa outra pessoa estar na frente. E durante o tempo eu fui começar a orar. Estava orando e tal, e falei, Deus, poxa, eu vou lá pregar e eu estou triste, não foi legal, não foi bom, e não, voltar de novo e tal, tentar de novo. E Deus começou a ministrar o meu coração e falar, filho, porque não deu certo uma vez, você vai desistir? Porque você julga que não foi bom a mensagem, porque não foi legal, você vai desistir? É assim que você quer viver, fala que quer viver os projetos de Deus, os propósitos de Deus, mas quando tem uma coisa que te afeta, que não foi bom, você quer desistir, você quer parar? Você quer abrir mão do seu chamado porque não foi legal, não foi bom? E eu não disse que eu não disse que foi bom, que não foi bom. É você que está analisando, é você que está falando. E nisso começou a falar o meu coração e eu falei assim, como os argumentos de Deus são sempre melhores que o nosso, que nós possamos ser vencidos sempre por Deus, amém? E eu estou aqui de manhã. E daí surgiu essa palavra que eu vou ministrar hoje. Será que as coisas estão tendendo certo? É por isso que eu tenho paralisado? Eu tenho vivido frustrado porque não deu certo? E muitos cristãos, muitas pessoas boas, em todas as áreas de nossas vidas, não na área só a área espiritual, têm desistido de viver aquilo que Deus chamou para viver por causa do passado. Por causa das coisas que têm acontecido, tem abrido mão e tem vivido estagnado em todas as áreas. Tem paralisado. E Deus fala, não, é preciso romper, é preciso crescer, é preciso parar de ficar olhando para isso e romper na sua área que Deus tem te chamado para viver. Irmãos, aqui tem muita gente boa. Tem muita gente boa que Deus acredita, que Deus quer cumprir o propósito, mas não tem cumprido por causa de algum problema. Como assim eu fiquei, será que eu não vou, com medo? E tem se paralisado por causa disso. E não temos conseguido romper. Em quais aspectos da sua vida você não tem conseguido romper? Em muitos aspectos de nossas vidas, temos ficado paralisados, ou até mesmo retrocedido. É engraçado que o retroceder, se eu quero ir na minha casa, chegar até a minha casa, eu saio daqui andando até a minha casa. E se eu não concluo se eu estou caminhando para lá, por exemplo, caminhando para a minha casa, e eu parei, e não dou continuidade àquilo, quer dizer então que eu já estou retrocedendo, não é verdade? Então, se eu paralisei realmente aquilo que Deus é chamado, quer dizer que mesmo assim nós temos retrocedido. Se eu não estou avançando, se eu estou parado no propósito que Deus me deu, eu já estou o quê? Retrocedendo. Então, precisamos o quê? Avançar. Em Hebreus 10, 38, a parte B diz assim, ó, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele.
É muito pesado isso, né? É Deus falando, o justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Será que Deus tem encontrado prazer nas nossas vidas? Será que nós temos gerado prazer em Deus, em nós? Para Deus olhar para nós, eu tenho prazer na vida do Denis, eu tenho prazer na vida do Rony, eu tenho prazer na vida da Fran, porque eles estão sempre avançando, estão sempre prosseguindo, sempre prosseguindo. Será que isso tem acontecido conosco? É isso que eu quero dizer. E eu quero falar aqui possíveis motivos, pode ter vários, e creio que o Espírito Santo vai trazer à sua memória aí, vários motivos que têm feito você ficar parado. O Espírito Santo vai ministrando, mas eu coloquei alguns motivos aqui. E um primeiro motivo é vivermos o presente carregando uma dor do passado. Isso é o grande, talvez os cristãos, não é cristãos, é cristãos, têm paralisado neste tempo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 11, por favor. 11, 26. Amém? Todos acharam? 11 ao 26 diz assim, vou ler bem devagarzinho para a gente entender. Ao 26 diz assim, aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Beleza? E no 28 ainda diz assim, Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Essa história aqui é do pai de Abraão. E aqui está dizendo que o pai de Abraão tinha 3 filhos. Quando eu falar Abraão, é Abraão. Só não tinha mudado o nome dele ainda, mas é Abraão. Tá? Então, eles tinham 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Então, esses 3 filhos, Harã era o mais novo dos 3. E Harã aqui está dizendo que Harã morreu. Harã morreu e ficaram o quê? Abrão e Naor. E Harã tinha morrido ainda quando seu pai estava vivo. Então, Harã tinha morrido naquilo ali. É isso que aqui está dizendo. Vamos ler o 29 aí, dando aí. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Aqui está dizendo que depois que ele morreu, basicamente, a vida deles continuaram. Abraão casou, Naor casou, tiveram filhos e tal, menos Abraão e Sara, que ela era estéril, então ela não podia ter filho. Naor teve filho. E ela continuou. Qual que eu parei? No 30? No 31. Diz assim, Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram para Ur dos Caldeus. Ok? Só nesse finalzinho desse versículo, vou esperar explicar. Aí, nesse momento, eles estão vivendo lá. Tera fala com quem? Fala com Abrão e com Sarai e Ló. Fala assim, é o seguinte, vamos sair daqui de Ur dos Caldeus e vamos lá para Canaã. Vamos sair desse pedaço e vamos para Canaã. Vamos prosseguir para Canaã. E nesse final aí, que é interessante, diz assim, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Harã era quem? Quem que era Harã, que eu falei no início lá que tinha morrido? Era o filho, não é isso? Só que aqui ele encontra o quê? Uma cidade chamada o quê? Harã. Não é isso? A cidade tinha o mesmo nome do seu filho. Então, quando ele fala assim, é o seguinte, Abraão, vamos sair daqui e vamos lá para Canaã. Ele sai disposto a ir para Canaã. Mas quando ele vai passando, por exemplo, ele vai passando por Betim, vai passando por Contagem, ele chega na cidade chamada Harã. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele se estabeleceu ali. No 32 diz assim, Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Amém? Entenderam essa parte? O que quer dizer isso aí? Ele tinha um objetivo. Ele tinha um propósito que era chegar em Canaã. Mas quando ele foi passando pelas cidades, que ele chegou até Harã, que era a cidade, ele se estabeleceu ali. O que quer dizer? Quer dizer que
ele ainda estava preso ao filho dele. O filho dele, como posso dizer, a paixão que ele tinha do filho dele, a lembrança que tinha do filho dele, fez com que ele não chegasse até Canaã. Fez com que ele se estabelecesse em Harã. Ele desistiu de cumprir a jornada dele, ele desistiu de cumprir aquilo que ele tinha proposto por causa do seu passado. De qualquer forma, a Bíblia não diz por qual motivo ele queria sair de Ur dos Caldeus, mas talvez o motivo seria para esquecer aquela dor. Talvez ele estaria falando assim, poxa, eu não consigo viver aqui tudo traz lembrança do meu filho Harã, aqui esse quarto é dele, aqui as roupas deles eu não joguei fora ainda, as coisas que estão aqui ainda são dele, eu sinto até mesmo o cheiro dele, eu sinto aqui, então eu vou sair daqui e vou tentar ir para Canaã. Mas quando ele chega em Harã, ele se estabelece ali, porque ele não conseguiu romper ainda com aquela dor. Sabe, muitos cristãos estão talvez vivendo da mesma forma que Tera viveu. Ele desistiu de cumprir aquilo que Deus tinha chamado para cumprir, porque ele ficou agarrado numa dor do passado. A pastora fala que quando a pessoa morre, você tem que elaborar o luto, né? Você tem que elaborar luto, você tem que trabalhar aquilo na sua mente para a sua vida prosseguir. Porque é doído, Denis, é doído. Eu perdi meu pai, eu não lembro muito. Talvez você perdeu alguém bem mais recente. Eu não lembro muito disso, mas perder alguém é muito dolorido. Alguém que você ama, alguém que você quer de intimidade, quer relacionamento. Você fala assim, poxa vida, eu perdi esse cara, véio, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou prosseguir? Talvez você, no primeiro instante, você fala assim, nossa, eu não vou conseguir vencer mais, eu não vou conseguir prosseguir, eu não vou vencer, mas é necessário. Porque aquele que morreu, ele não vai voltar mais. Aquele que morreu, ele não vai poder fazer mais nada. E esse é o ciclo da vida, morrer. Se você nasceu, você vai morrer, essa é a certeza da vida. A não ser que Jesus volte e puxa nós aí, né? Quem sabe a gente vai ser privilegiado, não vai passar pela morte. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Ele ficou preso ali. E será que isso não tem acontecido conosco? Será que não temos avançado por causa da dor do passado? Por a perda do ente querido? Talvez por uma traição? Talvez você foi traído por alguém, traído por uma pessoa que hoje você não consegue mais confiar em ninguém. Aquela dor está tão presente na sua vida que você fala assim, eu vou confiar no pastor? O pastor lá atrás me traiu. Será que eu vou confiar nele? Isso te impede o quê? De usufruir de uma grande amizade. Isso te impede de você ter amizade verdadeira, de você se relacionar, de você conquistar amigos por causa da dor do passado. Talvez seja um abuso na infância. Sabemos que o nosso passado vai trazer consequência na nossa vida. É claro que vai, mas nós não podemos deixar que essas influências, como cristão, nos trave de romper naquilo que Deus tem para nós. Sabe, tudo que nós passamos na vida, de dor, de luta, provavelmente vai ser para Deus nos usar para curar as outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que passaram. Se você foi abusado, pegue isso e fala, Deus, eu estou triste, eu estou carregando isso na minha vida ainda, eu não consigo me relacionar, eu tenho dificuldade, mas talvez Deus está falando, filho, você passou por isso, vem cá, ajuda aquela pessoa que passou por uma coisa semelhante, sabe? Vença isso. Vença essa dificuldade, essa barreira. E não estou dizendo que é fácil, tá, irmãos? Talvez falar assim, é fácil, né, Deus? Você está falando que Não estou dizendo que é fácil, não é. Mas enfia em Deus, se coloque diante de Deus, fala, Deus, eu quero romper nisso. Não podemos ficar paralisados pelo erro do passado. E como eu disse no início, temos visto muitos cristãos, muitas pessoas, sabe, paralisado. Nossa, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu estou sofrendo por aquilo ainda. Não, é preciso que nós rompamos com as dores do passado. É preciso que esse medo de prosseguir, quebrar esse medo. Amém? Viver assim é como viver arrastando uma pedra com uma corda para todo lugar que você vai. Sabe? É viver sempre com um peso nas costas. Apesar que você não tem um peso nas costas, mas você se sente como ainda tem 500 quilos nas costas. Todo lugar que você vai, que você já carregando aquele peso, carregando o seu passado, carregando a dor, carregando aquele abuso de novo. Parece que você está vivendo ainda que você viveu lá atrás. O problema aconteceu há 30 anos, há 20 anos,
E o diabo quer que a gente viva aquele projeto ainda, aquela coisa que é projeto, não, aquilo que aconteceu de novo. Não, passou. Vamos viver, vamos romper com isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. O segundo ponto aí que eu quero falar com vocês, que é um pouco parecido com isso, que eu vejo que muitos cristãos têm acontecido isso também, não consegue romper se culpando pelos erros do passado. Você não consegue romper, pois toda vez que você tenta, o erro do passado vem sempre presente à sua mente. Sabe, e é engraçado isso porque nós trazemos na nossa memória os erros, não é verdade? Toda vez que eu vou tentar um projeto, eu falo, nossa, será que vai dar certo? Eu penso as coisas que deram errado lá atrás, mas não deu certo. Eu tentei montar uma empresa, eu falei. Aí eu tentei comprar um carro, não deu, eu tive que devolver. Aí eu tentei um relacionamento com uma pessoa lá, ela me traiu. Então, aqueles erros do passado fazem com que não temos continuidade na nossa vida. Os erros que cometemos, nós trazemos sempre para nossas atitudes hoje. Mas os acertos a gente não faz. Os acertos a gente deixa lá atrás. O que nós deveríamos trazer para cá, não é verdade? O acerto, nossa, eu consegui algo, eu consegui uma vitória. Quando você vai ter um novo projeto, você fala, você não traz isso. Você traz? Quem traz? Não traz. É porque o diabo quer jogar na nossa mente que não vamos conseguir. Nossa, eu comprei um carro, eu comprei um Palio, nossa, eu vou mudar agora, eu quero comprar um carro novo agora. Mas será que eu vou dar conta de comprar? Será que eu vou conseguir pagar as prestações? Será que eu vou fazer? Não, mas lá atrás eu consegui. Lá atrás Deus me abençoou, me deu força, que eu consegui pagar o carro tranquilo, então vai dar certo. Sabe? Nossa, eu vou ter um relacionamento, vou começar um namoro. Mas, nossa, lá atrás deu errado. Será que vai dar certo? Será que eu vou me envolver de novo? Né? Não dá. Tente de novo. E o diabo quer que a gente sempre traga os erros do passado. Em Mateus, diz aí, vamos lá. Mateus 27, por favor. 27:3. Quero que vocês abram aí para a gente... Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim, 27:3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Nós vemos aqui a história de Judas. E ele chega a um nível tão extremo que ele suicida. Por causa do erro que ele cometeu, ele não conseguiu viver com aquele erro e suicidou. Ele traiu Jesus uma vez. Pedro traiu três. Se você colocar na balança, Pedro foi pior. Deus levou para lá, mas traição é traição. E traiu 3 vezes. E Pedro o quê? Ele se mudou de postura, falou, Jesus, me perdoa, e foi quem foi. Porque ele teve uma atitude diferente depois do erro. Judas não, ele falou assim, nossa, eu não consigo viver mais disso. Eu não consigo viver mais cumprindo esse propósito, eu errei demais. E aquilo foi tomado de remorso. É engraçado que o remorso, ele não vai ser coisa boa, ele só vai te condenar. O arrependimento, ele te faz de ter uma postura de referente. Ele fala, poxa, eu errei, e agora o que eu tenho que fazer? Pedir perdão, mudar minha vida e mudar minha rota. O arrependimento é eu ter ter uma rota de 180 graus. Se eu estou indo aqui, não, eu me arrependo, vou mudar de rota. Eu estou voltando. O remorso não. O remorso você continua caminhando e sempre trazendo ele à memória. Sempre trazendo o quê? Do pensamento. Sempre trazendo ele com você. Mas eu traí Jesus. Não, mas dá para você continuar, Judas. Dá para você vencer isso, peça perdão. Não, mas eu traí. Ele foi morto por minha culpa. É isso que acontece com o cristão. Ele errou, ele teve um erro muito grande, ou independente do erro seja pequeno, ele fala que não, eu vou me arrepender e mudar. Não, ele quer continuar trazendo à memória aquilo do remorso. Não, eu errei com o pastor, eu pisei na bola, mas eu fui no pastor, falei, o pastor me perdoa, eu errei com o senhor. Não, aí beleza,
o relacionamento talvez seja diferente, tranquilo, isso aí pode até ser. Às vezes vai restituir um relacionamento melhor, vai, mas continua tendo um relacionamento a partir daquele momento. Não, mas eu errei com o pastor, eu continuo. Nossa, eu errei com o pastor, velho. Eu pedi perdão, eu errei com o pastor, como que eu vou viver agora? Como que eu vou viver agora? Como que eu vou prosseguir? Não, prossiga, pediu perdão. Ah, Denis, vai ser totalmente o relacionamento que você vai ter com o pastor? Não sei, mas parte daquele momento um relacionamento novo. Entende? É isso que nós devemos fazer. O seu erro não pode fazer com que você suicide, que você se mate. E o que nós vemos hoje são muitos cristãos que têm suicidado os sonhos de Deus. São muitos cristãos que têm matado os projetos de Deus por causa do erro. Deus quer contar com você, Deus já te perdoou. A Bíblia diz isso, que Deus já te perdoou, mas você quer viver da mesma forma, com o erro, caminhando com o erro. Deus já te perdoou, prossiga, avance, cresça, sabe? Mas nós temos suicidado os projetos de Deus, nós temos suicidado os sonhos de Deus, nós temos suicidado o sonho de ter estudando, nós temos suicidado os projetos de ter uma empresa, nós temos suicidado tantas outras coisas, porque nós temos paralisado, sabe? É tempo de rompermos com isso no nome de Jesus, de vencermos essas dificuldades e cumprirmos aquilo que Deus tem nos chamado. É isso que nós temos que fazer. Será que nós vamos ser mais um Judas que, diante do erro, suicidou? Diante de uma coisa que deu errado, de um anteprojeto que deu errado? O pastor diz que o cemitério é o lugar mais rico, não é isso? Do mundo. Aquelas pessoas, talvez por uma circunstância, por um erro, eles não avançaram, por quê? Falando, não vai dar certo. Eu estou com um erro aqui, não deu o erro, não deu, sabe, eu não vou tentar de novo, não. Grandes ideias, irmãos. Sabe, teve alguém que disse assim, ele errou 1000 vezes, falou assim, não errei 1000 vezes. Foi mais uma tentativa que não deu certo, vai chegar, vai conseguir. Mas nós desistimos, nós paramos de grandes projetos. Em todas as áreas das nossas vidas, na área espiritual, na área familiar, eu desisti do meu filho. Meu filho está dando dor de cabeça, você não conhece. Não, meu irmão, não desista não suicide os sonhos de projeto de Deus para a família. O meu casamento está pesado, você não conhece. Bom, se fosse desistir de casamento, eu já teria desistido. Graças a Deus, hoje vivemos muito melhor, tem que melhorar muito, muito, tem. Mas se eu tivesse desistido lá atrás, eu teria perdido muita coisa boa que tem acontecido hoje, entende? E muitos têm desistido da família, têm desistido até mesmo de Deus, têm desistido dos sonhos, dos projetos que Deus tem para você. Como eu disse aqui no início, Deus quer nos usar, Deus quer nos levar a lugares altos, mas nós temos abortado. Nós temos abortado os projetos, os sonhos de Deus por causa do erro do passado. E não podemos fazer isso. Poxa, e diante do erro, o que eu devo fazer, Denis? A primeira coisa que nós devemos fazer, se você errou e você não fez, a primeira coisa que é pedir perdão para Deus. Porque também não adianta acharmos que, se não consertarmos os erros lá atrás, que vamos conseguir, às vezes, romper. Lá atrás ele vai dar gai. Então, não estou dizendo em questão de, eu errei, e lá na frente essa consequência não vai vir. Beleza, ela pode vir. Mas o problema é que nós ficamos nos remoendo e não crescemos nisso. E diante dos erros, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para Deus. A Bíblia diz em João 1,19, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que nós temos que fazer. Poxa, eu pisei na bola, Deus. Eu pequei, eu errei, eu transgredi a sua lei, eu pequei. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, sabe? E Ele vai nos perdoar. Se você não pediu perdão pelo erro do passado, a primeira coisa é essa. Pedir perdão. Ok? A segunda coisa, se o erro é com alguém, peça perdão a essa pessoa. Porque não adianta, eu errei com o pastor, eu peço, não, Deus, perdão. Me perdoe, eu tenho a consciência de ter errado. E peço perdão para Deus. Mas eu não peço perdão para o pastor. Não, pastor, me desculpa, eu errei com o Senhor. Me perdoa. Peça perdão à pessoa. E diz assim, em Mateus 5,23, diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Então peça perdão a Deus. Se você errou com alguém, peça perdão a essa pessoa. Amém? Mas não deixe que os erros do passado interfiram
no seu futuro. Não carregue isso com você. Amém? O terceiro aí, ó, diz assim, ó, não consegue romper porque olha as suas limitações. É engraçado que nós apoiamos nosso chamado em nossa própria vida, nas nossas fraquezas e não naquele que está fazendo o chamado. Se Deus está te chamando para fazer um propósito, Guilherme, você vai ser um pregador das nações. Aí o Guilherme fala assim, em vez de olhar para Deus, ele olha para si. Fala, mas eu, Deus, eu que sou menor na casa de meu pai, eu que sou magrelo, né? Eu que sou gordinho. Entende? Em vez dele olhar para aquele que está te fazendo a promessa, ele olha para si. É isso que acontece. E eu não lembro, né? É na Bíblia, alguém que Deus chegou para ele e falou assim, filho, eu estou te fazendo uma promessa de fazer isso. E ele olhou para Deus primeiramente. Ele sempre olhou as circunstâncias que estavam ao redor dele. Eu não conheço. Talvez você lembra de alguém? Sempre todos começavam a olhar o quê? Olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para si próprio e falava, mas eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu tô cercado de inimigo, eu sou pequeno, eu sou gordinho, eu sou baixinho, eu tenho dificuldade. Todos olharam para as suas limitações em vez de olhar para aquele que está chamando. Isso aconteceu com Moisés. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, você vai ser o libertador do povo do Egito. Você vai falar com o faraó e vai falar com o faraó, solta o meu povo aí, ó. Aí a primeira coisa que ele fala, mas Deus, eu vou falar com o faraó? Estou cuidando das ovelhas aqui a não sei quantos 1000 quilômetros lá. Como que eu vou falar isso com o faraó? Deus fala, não, é você mesmo, é você que vai falar. E Deus continua falando com ele, não, eu vou estar com você. Mete a mão aí nessa vara aí. Transformou em cobra e já começou a mostrar para ele. E fala assim, aí mais na frente ele começa a falar o quê? Jesus, Deus, mas eu não sei falar direito. Eu gaguejo. Como é que eu vou chegar para o faraó? Deus? Não, sabe? Aí Deus já começa a irar com ele. Fala assim, não, meu filho, vem cá. Então tá. Deus já pede até para vocês, vem cá, chama seu irmão Arão lá, que ele vai ser boca sua então. Ele vai falar no seu lugar. E ele vai e chama Arão, e Arão ajuda ele lá no propósito, mas o projeto de Deus primeiramente era para Moisés sozinho. Então, mas mesmo assim ainda continuou. Sabe? Não olhe para as suas limitações. Vemos isso em vários outros. Gideão, como nós conhecemos tanto aqui, alegando o que? Inferioridade. Mas eu sou o menor na casa de meu pai, a minha família é mais pobre em Manassés, eu não vou vencer, como é que eu vou derrotar esses filisteus, medianitas? Como é que eu vou derrotar esses medianitas? Como é que eu vou prosseguir? Eu sou pequeno. Vai, Gideão, eu sou contigo. Quando Deus começou a transformar a visão dele, que aí ele acreditou naquilo que ele poderia fazer. Sabe? Não olhe para a sua limitação, para o seu momento atual, olhe para o alto. Não, se Deus está me chamando, eu vou prosseguir, eu vou conseguir vencer os projetos, eu vou conseguir ser aquilo que Deus está me chamando, eu vou ser um pastor, eu vou ser um evangelista, eu vou ser um homem de Deus no meu trabalho, eu vou ser, sabe, eu vou ser aquilo que Deus está me chamando, eu vou ser realmente aquilo que Deus está sonhando para mim. Não, mas nós temos o quê? Olhado para nós e falar assim, eu não vou conseguir. Eu frustrei, na última vez que o pastor me deu oportunidade aqui, eu estava sabendo nem ler. Como é que eu vou tentar de novo? Como é que eu vou prosseguir de novo? Como que eu vou tentar de novo? Sabe? Não, prossiga, ande. É isso que vemos. Mas vemos em todos esses homens que eles mudaram a visão. Ao invés de olhar para as suas incapacidades, olharam para aquele que estava os chamando e romperam para cumprir o propósito de Deus. Sabe? Mude a sua visão hoje. Mude, de vez de você ficar olhando para o lado, para as circunstâncias, para os problemas, para as nossas incapacidades, para os nossos medos. Olhe para aquele que está chamando. Estou te chamando, filho, vem, vamos caminhar. Quando Pedro fala assim, Jesus chega para ele e fala, é Senhor mesmo, Jesus, que está aí em cima, andando sobre as ondas? É, Pedro, vem cá. Ele começa a andar sobre o sobrenatural. Ele começa a olhar para Jesus, ele tira os olhos das pessoas que estão em volta ali, ele tira os olhos da tempestade, ele tira os olhos da embarcação que está tombando, ele começa a olhar para Jesus, ele começa o quê? Avançar. Ele começa a andar no sobrenatural. Quando ele começa a olhar para as ondas, para as coisas,
ele começa a ter medo. Ele afunda. Sabe? Olhe para Jesus, nós olhamos para Jesus, olhamos para aquele que está nos chamando, que está nos capacitando, que nós vamos vencer com aquilo que Deus tem para nós. Para concluir com vocês aqui, diz: rompa com os traumas do passado, rompa com os erros do passado, rompa com as suas limitações. A Bíblia diz, eu quero que você leia lá, que isso aqui nós precisamos ler. Filipenses 3,13, vamos ler esse versículo lindo. Esperar todos abrirem aí para a gente ler. Amém? Só quando você abre aí. Quem está falando isso aqui foi um homem extraordinário. Foi um homem que escreveu, acho que 13 livros da Bíblia do Novo Testamento. Quase que 14, se levar em consideração Hebreus. Mas Hebreus não tem certeza que foi Paulo. Então, foi 13 livros que ele escreveu. E ele tinha tudo para desistir, se ele olhasse para o passado dele. A Bíblia diz que era um perseguidor de cristão. Ele matava os nossos irmãos. Ele olhava lá e falava assim: o que? O pastor está pregando aqui? Vem cá, deixa eu prender isso aqui, vamos matar ele, vamos um jeito de parar ele aqui. E a Bíblia diz isso. Tem um momento que a Bíblia diz que é tão assim, quando Estevão está pregando, que eles estão começando a matar Estevão, Pedro está lá aos pés dele, olhando, Paulo está lá pertinho dele, consentindo na morte de Estevão. Então, Paulo, se ele olhasse para o passado dele, ele não ia ser quem que ele foi. Mas esse versículo define como que ele viveu depois disso. E eu imagino que ele não é por causa que ele não pensava no passado. Eu creio que o Satanás não queria deixar isso em branco, não. Satanás ia falar assim: por que, Paulo? Mas você não matava lá? Você não matou um tanto de gente? Você não prendeu um tanto de gente aí? Tanto de cristão? Como que você vai tentar agora ser esse cara que você está falando aí? Mas Paulo vira e fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Amém, meu irmão? Avance para as coisas que estão adiante, esquecendo do seu eu, esquecendo dos problemas, das dificuldades. Vamos avançar, sabe? Repita comigo, lê comigo, vamos ler esse versículo. Vamos ler que ele é muito lindo. Irmãos, vamos lá. Irmãos, não pensem... Todos juntos, eu sou ruim para fazer isso, mas vamos lá. Irmãos... Vamos lá, puxa aí, Conceição. Puxa, eu não sei fazer isso não, vou tentar. Vamos lá. Eu não sei fazer. Puxa aí, pastor. Amém. Obrigado, pastor. A nossa identidade não está naquilo que nosso passado quer dizer, mas sim o que Cristo diz de nós. O seu passado não é pelos seus erros, não é pelo que você fez, mas sim o que Cristo diz. Eu quero só ler uns versículos aqui. O que nós somos em Cristo Jesus? Para você, diz assim, ó, 1 Pedro 2,9 diz que você é isso aqui, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios 5,20 diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliasse com Deus. Somos embaixadores dele, é isso que nós somos. E 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram nova. 2 Colossenses 1,13, 14 diz assim, ó, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Você não é o que o seu passado diz, você não é o que os erros do passado diz, você não é o que os traumas que você sofreu diz, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é, no nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé.
por favor, e ore a Deus. Levante, vamos, fale com Deus nesse momento, sabe? Fala, Deus, obrigado por este momento, obrigado por me lembrar quem eu sou. Eu não sei o que você foi ministrado, mas eu tenho certeza que em algum aspecto você foi ministrado. E que você fale com Ele neste momento. Fale com Ele. Talvez você não ficou carregando o passado, a dor, e você não falou com Ele, sabe? Fale com Ele. Aleluia. Oh, Deus. Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Mesmo sendo pecador. Deus, Deus, rompa com o nosso passado neste momento, que possamos romper, Jesus. Oh Deus, cura-nos, ó Deus, essa manhã. Cura as nossas feridas, os nossos traumas, os abusos que tantos querem nos parar, Jesus. Nos Pai, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Oh Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Sim, Pai. Deus. Vem. Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Deus. Deus, traga um novo tempo, traga um novo tempo. Traga um novo tempo sobre nossas vidas. Traga um novo tempo, traga uma mentalidade nova para nossas vidas. Traga um novo tempo, Deus, sobre nossas vidas, Jesus. Ó Deus, que não podemos parar com aquilo que o Senhor tem nos chamado. Que possamos continuar nesse novo projeto. Que possamos continuar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Se tem teus filhos, ó Deus, desistiram de alguns sonhos, alguns de projeto, se desistiram, ó Deus, de romper, de crescer, se abandonaram os projetos do Senhor, se mataram os sonhos, se mataram os ministérios, se mataram, ó Deus, projetos, Senhor, ressuscita nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, ressuscita um coração novo, ressuscita a alegria de Te servir, ressuscita, ó Deus, projetos, ressuscita o chamado dos Teus filhos, que essa manhã seja um novo começo nas nossas vidas, ó Deus, de cumprirmos aquilo que Você tem nos chamado para cumprir, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós não somos o que os nossos erros dizem, nós não somos o que as pessoas dizem, mas nós somos aquilo que a Tua palavra diz. Que a cada dia possamos mudar a nossa mente, possamos mudar a nossa realidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Manifeste o Teu poder sobre nossas vidas. Manifeste o Teu sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, Deus. Deus quer Te usar, meu irmão. Deus quer Te fazer grande nesta terra, para levar o nome dEle, para levar o amor dEle às vidas. Deus quer que você volte a sonhar com os projetos dEle, volte a sonhar com aquilo que Ele te chamou desde o início para fazer. Não aborte os sonhos de Deus, não aborte os seus projetos por causa das decepções, por causa dos problemas, por causa das lutas. Não aborte aquilo que Deus te confiou. Porque chegará um dia, Ele vai te falar: filho, o que você fez com aquilo que eu te confiei? E você fala: Jesus, o Senhor me confiou a minha família, mas eu tive problema e abortei ela. Eu tive problema e abortei a minha família. Filho, eu te chamei para ser um evangelista. Eu te chamei para ser um profeta. Pai, eu fui lá na frente, não deu certo, sabe? Não consegui falar direito, eu abortei esse projeto que eu tinha. Não aborte, meu irmão.
Não aborte os projetos de Deus para você. Sabe, o que eu vejo é que muitas pessoas têm abortado os projetos de Deus por causa das feridas que foram causadas, que você causou, que as pessoas causaram em você. E você tem falado: Jesus, eu não vou fazer mais isso. Sabe, eu não dou conta, eu sempre erro, eu vou tentar fazer novamente e sempre dá errado, Jesus. As pessoas ficam falando: você não vai conseguir, você não vai vencer. Sabe, meu irmão, Deus te chamou. Apesar das suas limitações, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, apesar de sermos como somos, Deus nos chamou e Ele confia em nós. Sabe, é engraçado que Tera, ele para em Ur dos Caldeus no capítulo 11. E no capítulo 12, Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Talvez o projeto de Deus era para Tera. Não estou dizendo que era para Tera, mas talvez poderia ser. Se você não cumprir o projeto de Deus, Ele não vai ficar sem fazer. Deus vai levantar outra pessoa. Mas uma coisa que eu tenho falado com Deus é: Deus, eu não quero vir na terra simplesmente para ser salvo pelo Senhor, que já está maravilhoso demais. Mas eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem me chamado para cumprir. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. Se você tem isso, também não desista, não aborte o sonho de Deus. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor. Mais forte esse aplauso a Ele.